Som. Vamos lá, gente? Vamos dar início? 6 minutos depois da 1, a gente está um pouquinho atrasado. Eu gostaria de pedir às pessoas, por favor, a pedido do pessoal que está gravando o evento, para evitarem passar aqui no corredor, porque isso atrapalha a gravação, e eles pediram também para vocês evitarem de colocar bolsas aqui. Muito obrigada. Let's pray together as we begin this afternoon session. Vamos estar orando agora que a gente se prepara para essa parte da tarde, essas sessões da tarde. Vamos orar. Father, our hearts are naturally hard apart from your work. Senhor, nossos corações são naturalmente se tornam endurecidos se estamos separados ou se estamos mantidos distantes da tua atuação neles, nos nossos corações. Sem atuação, nosso coração se endurece. We need your spirit to open us up to what you have to say to us. Precisamos do teu Espírito para que o Senhor nos abra os corações para ouvirmos o que o Senhor tem para dizer para nós, To understand it a fim de compreender and to live it out. e a fim de vivermos isso que o Senhor tem para nos dizer. As leaders of your church, Como líderes da tua igreja, we pray that you would enable us to be gripped by Jesus Christ, pedimos que o Senhor nos permita sermos tomados pela mão do Senhor Jesus Cristo, empowered by your spirit, fortalecidos pelo teu Espírito Santo and directed by your word. e direcionados pela tua palavra. And we pray that you would use this session E pedimos que o Senhor use esta sessão em particular, to equip us to be leaders like that. a fim de que sejamos líderes assim, dessa forma. May we be able to say to those that we lead, A fim de que possamos dizer àqueles que nos seguem: follow me as I follow Christ, siga-me à medida como eu sigo a Cristo, the way Paul said. da mesma forma que Paulo disse. We pray, Father, that we would aim our lives for that day, Nós oramos, Senhor, para que, a fim de que nós preparemos a nossa vida para aquele dia, when we hear the words from Jesus. quando nós ouviremos as palavras do Senhor Jesus: Well done, good and faithful servant. servo bom e fiel. We pray in Christ's name. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. In some ways, I wonder what I'm doing here. De certa forma, eu me pergunto será que eu estou fazendo aqui? I listened to Ronaldo. Eu ouvi a Ronaldo falar, He knows your language. ele usou a sua língua, He knows your culture. ele conhece a sua língua, ele conhece a sua cultura, And I think he's a lot smarter than me. e eu acho que ele é bem mais inteligente que eu. And so he has a lot to offer. E ele tem muito a oferecer. So I'm a little embarrassed being here. Eu, na verdade, estou um pouco sem jeito de estar aqui. And especially about what I'm going to talk about now. E especialmente a respeito do que nós vamos conversar agora. This is something of real importance. Isso que eu vou falar é algo realmente de extrema importância. But it's something that Ronaldo is an expert at. Mas é algo sobre o que o Ronaldo é um expert. Ele conhece muito bem isso que eu vou falar. What I'm going to do O que eu vou fazer is I'm going to start into the second aspect, witness to the world. é que eu vou começar pelo segundo aspecto, ser uma testemunha para o mundo, testemunhar para o mundo. We talked about preaching and worship just a little bit in the inner life of the church. Nós falamos sobre o louvor e a adoração no que diz respeito à vida interna da igreja. And we may be able to come back to some other aspects later. E talvez nós possamos voltar a alguns aspectos relacionados a isso daqui a pouco. We'll see how the afternoon unfolds. Vamos ver como se desdobra essa tarde, em que direção nós somos levados. But I wanted to talk about a couple of things Mas eu gostaria de falar a respeito de algumas coisas, duas coisas, in terms of witness to the world. em termos do testemunho para o mundo. Often we think first and foremost of evangelism. Na maior parte das vezes, acima de tudo, a gente pensa em termos de evangelismo.
Leslie Nubian points out that the Bible never commands evangelism. Mas vamos assim nos lembrar de que a Bíblia nunca dá aquele comando para evangelizar, aquela ordem propriamente dita de evangelizar. Some people would dispute that. Algumas pessoas vão discordar e disputar isso comigo, dizer que não, que a Bíblia faz isso. But generally, Paul spends more time exhorting people to live out their faith. Mas, se formos ver, Paulo gasta a maior parte do seu tempo exortando as pessoas a viverem a sua fé de maneira prática. And he assumes E ele assume a parte do princípio that if they are faithful, de que, se essas pessoas são fiéis, there's going to be lots of time to talk about Jesus. haverá muito tempo para falar a respeito de Jesus, se elas forem fiéis nisso. He puts it like this. Ele coloca desta forma. He says, Paul is concerned to exhort the community to live faithful lives. Paulo está preocupado em exortar a comunidade dos cristãos a viverem vidas fiéis. And those faithful lives will produce questions. E aquelas vidas fiéis ao Senhor Jesus vão produzir questões e perguntas. Why are you living like that? Em outras pessoas de fora, por que você está vivendo assim? Por que você vive assim? And evangelism will be the answer we give as we point to Jesus in the gospel. E evangelismo será a resposta que nós daremos à medida que a gente aponta para Jesus nos evangelhos. I think perhaps it's also true Também acredito que seja verdade that Paul doesn't exhort evangelism que Paulo não exorta o evangelismo. because the churches he planted were already doing it. Talvez porque as igrejas que ele plantou já estivessem fazendo isso. They understood their calling to be a missional people. E eles entenderam o seu chamado a serem um povo missional. Maybe we need more exhortations today. Talvez nós precisemos de mais exortação nos dias de hoje. But the important thing remains, I believe. Mas eu acredito que a coisa mais importante permanece. Is there a community that embodies the gospel? Será que há uma comunidade que personifica o Evangelho? That's the key for mission. Essa é a coisa-chave para a missão. Let me put it this way. Deixa-me colocar assim. If I announce good news, the kingdom of God has come, E se eu anuncio boas novas, o reino de Deus é chegado, and somebody says to me, where? e alguém me perguntar onde, If you can't point to the church se você não puder apontar para a igreja as a community that has begun to embody that kingdom, como uma comunidade que começou a personificar aquele reino que você anuncia, then our words are empty. então as nossas palavras são vazias ou serão vazias. Our words must be substantiated and authenticated Nossas palavras precisam ser substanciadas e autenticadas by a community that lives out the good news. por uma comunidade que vivencia as boas novas. I'm going to try an illustration, and I don't know if this is going to work in Brazil. Eu vou tentar uma ilustração, não sei se a ilustração será adequada aqui para o Brasil. It's an illustration I heard that I'm modifying. É uma ilustração que eu ouvi, eu vou alterá-la um pouco. We'll see if it works. If it doesn't, I'll just chalk it up to experience. Se não, eu vou ver se funciona. Se não funcionar, eu vou guardar isso como uma experiência. Vou engolir isso daí, tá? Como uma experiência. Vamos ver se funciona. Some of our evangelism sounds like this. Alguns dos nossos evangelismos, ou modos de evangelismo, soam dessa forma aqui. I have a genie in my watch. Eu tenho um gênio aqui no meu relógio. I invited that genie into my watch about 6 years ago. Eu convidei aquele gênio para entrar no meu relógio assim, uns 6 anos atrás. It makes all the hands go round Faz todos os ponteiros moverem-se and enables me to tell time. e me capacita, por exemplo, a ver a hora. And the person says, how do you know you have a genie in your watch? Daí a pessoa me pergunta, como é que você sabe que você tem um gênio aí no seu relógio? Because I talked to him this morning. Ah, porque eu falei com ele essa manhã. But how is your watch different than my watch? Mas como é que o seu relógio é diferente do meu relógio? Well, it's not. Bom, não é. Well, why would I want your genie then? Então por que eu vou querer o seu gênio do relógio então?
Sometimes our evangelism sounds like, I invited Jesus into my life. Às vezes nosso evangelismo soa assim: eu convidei o Jesus na minha vida, para Oh. entrar na minha vida. Well, how do you know? Ah, como é que você sabe? Because I talked to him this morning Ah, in porque eu prayer. falei com ele essa manhã em oração. Well, how is your life different than mine? Então, como é que a sua vida é diferente da minha? Em que sentido que ela é diferente da minha? It's not. Não é? Then why do I need your Jesus? Então, por que eu preciso de Jesus, então, vai dizer o outro? Did that work, do you think? Funcionou para I vocês don't know if verem? that worked in Brazil. Funcionou? Funcionou Okay. no Brasil? The idea is that if we announce Jesus, there better be a difference in the community that confesses him. A ideia é o seguinte: se nós anunciamos a Jesus, tem que haver uma diferença na comunidade que professa crer nesse Jesus. One of the things that I think is neglected in churches Uma das coisas que eu acredito que seja negligenciada nas igrejas, that's really important, que é muito importante, that is understanding our cultural context. é em compreender o nosso contexto cultural. There's a saying, Tem há um ditado, if you want to know about water, if you want, if you want to know about water, se você quiser saber ou conhecer a respeito de água, don't ask a fish, não pergunte para o peixe, porque o peixe está nadando nela. because the fish lives in it all the time. Porque o peixe está o tempo todo imerso e vivendo naquele ambiente de água. If you want to know about Canadian culture, Se você quiser saber sobre cultura canadense, don't ask a Canadian. não pergunte para um canadense. If you want to know about Brazilian culture, Se você quiser saber a respeito da cultura brasileira, don't ask a Brazilian. não pergunte para um brasileiro. Because we live in our culture all the time, Porque a gente vive na nossa cultura o tempo todo, imersos nela. and we're often unaware of our idols. E a gente está muito frequentemente desatentos ou não cônscios, né, dos nossos ídolos culturais. And so what we need somehow is to get a critical distance on our culture. Então, o que a gente precisa, a maior parte das vezes, é ter uma distância crítica da nossa própria cultura, To be able to see how to critique that culture. para ser capaz de saber como criticar, fazer uma avaliação crítica daquela cultura, So that our lives stand against the idols of that culture. de tal forma que a nossa vida se posicione contra os ídolos que estão presentes naquela cultura. Ronaldo started his talk O Ronaldo começou essa conversa by speaking of 3 idols that he saw in Brazilian culture. falando a respeito de 3 ídolos que ele observa na cultura brasileira: Hedonism, narcissism, and triumphalism. triunfalismo, narcisismo e hedonismo. I suspect one of the reasons he can see these idols so clearly Eu suspeito que o motivo pelo qual ele consegue observar esses ídolos tão claramente is because he spent time in Africa seja pelo fato de ele ter gasto tempo na África, fora do país, and among tribes in the Amazon. e entre tribos lá na Amazônia. It gives him a critical distance on the culture of Brazil. Isso propicia a ele uma cultura, uma distância crítica em relação à cultura brasileira principal. This is a tremendous gift to the church. Isso é um dom tremendo, um presente tremendo para a igreja. My PhD was on Leslie Newbegin. O meu, Dissertation. a minha dissertação, foi a respeito do teólogo Newbegin, né? He was a British man who spent 40 years in India. Ele era um senhor britânico que gastou 40 anos na Índia. He had new eyes to see Western culture. Com isso, ele tinha olhos novos, renovados, para poder voltar e olhar para a cultura ocidental. And he wrote about 20 or 30 books after his retirement back to England. E ele escreveu de 20 a 30 livros depois da aposentadoria dele, quando ele estava de volta à Inglaterra, Trying to open the Western church to their culture. tentando abrir a igreja ocidental para perceber a sua própria cultura. He used a little phrase about the Western church. Ele usou uma pequena frase a respeito da igreja ocidental, do Ocidente. I might have to explain it, I'm not sure. Talvez eu tenha que explicar a vocês em detalhes, não tenho certeza. He said the Western church is in an advanced state of syncretism.
Ele disse: a igreja ocidental está num estado avançado de sincretismo cultural. Syncretism. Sincretismo. When we allow the Christian faith to be absorbed into the idols of Western culture. Quando nós permitimos que a fé cristã absorva os ídolos da cultura ocidental no cristão. He believed that the North American and the European church was more compromised than any other church in the world. E ele afirma que a igreja norte-americana e a igreja europeia são aquelas que mais fizeram concessões culturais nesse sentido. And maybe there's some irony that the world is always asking Americans to come and speak. E é uma ironia e tanto que o mundo sempre peça aos americanos para vir para falar, não é? But if he is right, Mas, se ele estiver certo, and I think he is, eu acredito que ele esteja, then the Western church has to take a hard look at itself. então a igreja ocidental do Ocidente vai ter que olhar para si mesma de forma muito assim, honesta. Tem que ter um olhar honesto para si mesma. And if they're to be faithful, they must understand the culture. E se ela quiser permanecer fiel, ela tem que entender a cultura na qual está inserida. But I think it's true not just of North American and European churches. Mas eu acho que isso é verdade, não somente a respeito da igreja europeia ou da igreja nos Estados Unidos ou na América do Norte. I think it's true of the church everywhere in the world. E não acredito que seja verdade, infelizmente, com relação a todas as igrejas do mundo. And it's probably even important for the Brazilian church and every other church to understand Western culture. E acredito, provavelmente, que seja muito importante para a igreja brasileira compreender a cultura ocidental. Because it's sweeping the world in globalization. Porque está se varrendo o mundo através da globalização. Está virando uma cultura muito comum. I believe it's important for pastors to understand their culture and to help their people understand their culture. Eu acredito que é importante para os pastores que eles entendam a sua cultura e auxiliem, ajudem o seu povo a entender aquela cultura. Here are three things that I think are important to understand. 3 coisas que eu acredito que sejam importantes que se entenda. First, Primeiramente, understanding the story of our culture, how it got to be like it was. primeira coisa é entender a história, o processo da nossa cultura, como que chegou a ser da maneira como é. Qual é o processo atrás disso? I spend a lot of time doing this. Eu gastei muito tempo fazendo isso. And I've written a book that tries to tell that story from way back in the Greeks up until the present day. E eu escrevi um livro que tenta traçar toda essa trajetória desde antes lá dos gregos até os tempos presentes. Because when you understand that story, Porque quando você entende essa trajetória, essa história, you realize the culture didn't drop out of the sky. você percebe que a cultura não caiu, desceu do céu e caiu aqui na terra. It was formed by decisions that people made. Mas foi formada por decisões que as pessoas tomaram. Let me give you an example. Deixe-me dar um exemplo para vocês. I was lecturing in the university once on consumerism. Eu estava dando uma palestra sobre consumismo na universidade. On the development of a consumer culture. O desenvolvimento era sobre o desenvolvimento de uma cultura de consumo. I was in the 19th century, Eu estava então falando a respeito do século XIX and I talked about how the Industrial Revolution, with its technology, had given a multiplicity of goods. e eu estava falando a respeito de como a Revolução Industrial do final do século XIX havia fornecido uma multiplicidade de opções de bens para se consumir. The factories were producing more goods than people could buy. As fábricas estavam produzindo mais bens do que as pessoas na verdade podiam comprar. For example, Por exemplo, shoe factories were making more shoes than anybody could wear. as fábricas de sapatos estavam fazendo sapatos mais do que qualquer um poderia usar. Because now with their new machines, they could make them fast. Porque agora com aquelas máquinas novas, eles podiam fazer mais sapatos rapidamente. And so people in Western culture had to make a choice. Então, as pessoas da cultura ocidental tiveram que fazer uma escolha. What would they do? O que eles vão fazer?
People living in the early 20th century As pessoas que viveram no princípio do século XX would never have thought they needed more than 2 pairs of shoes. nunca iriam pensar que eles precisavam de mais de um par de sapatos. One for work and one for Sunday. Um para o trabalho e outro para o domingo. They couldn't imagine buying more than 2 pairs. Eles não podiam imaginar que eles teriam que comprar mais de 2 pares de sapato. And so what's going to happen to all these shoes being made in the shoe factories? Então o que iria acontecer com todos aqueles outros pares de sapato que foram produzidos e estão estocados ali na fábrica? There was a big debate in American culture Houve grande debate na cultura americana about a number of religious leaders, a number of political leaders, and a number of educational leaders a respeito de alguns líderes religiosos, aos líderes educacionais, political, educational and Doesn't matter. diversas pessoas da liderança começaram, houve debate entre eles, né? They argued that what we needed to do E eles defendiam que o que nós precisávamos fazer is to cut back the work week. era cortar as semanas, os dias de trabalho na semana. Instead of people working for 40 or 50 hours a week, Em vez de ter as pessoas trabalhando de 40 até 40, 50 horas por semana, let them work 20 hours a week e deixe que se trabalhe apenas 20 horas por semana, for the same wage. pelo mesmo valor de salário. Because in half the time we can produce everything we need. Porque em metade do tempo a gente pode produzir tudo que a gente precisa. And if we do that, E se fizermos isso, we can develop our marriages, a gente pode desenvolver os nossos casamentos, friendships, amizades, our art, nosso coração, our sports, nossos and esportes many other areas of e life. muitas outras áreas da vida. But then there was a small group of business people. Mas então havia pequeno grupo de homens de negócios. They said, no, Eles disseram, não, what we want to do is continue to build more production. o que a gente quer fazer é continuar a crescer a produção. And we're going to develop this new thing called advertising, E a gente vai desenvolver essa coisa nova chamada publicidade. where we're going to help people think that they need 20 pairs of shoes. Que nós vamos fazer com que as pessoas pensem que elas precisam de 20 pares de sapatos. And we're going to sell it as a way of life. E nós vamos vender isso como um estilo de vida. We're going to let them think that this is the only way that they can fulfill their spiritual satisfaction. Nós vamos fazer com que elas entendam que essa é a única maneira através da qual elas vão satisfazer a sua necessidade espiritual, ter I'm coisas. not kidding. Não estou brincando, isso This is aconteceu. exactly what they were writing in business journals. Isso é exatamente o que eles estavam escrevendo em periódicos da área de negócios. One person said it like this. Uma pessoa disse algo assim. He wrote in 1955, Isso foi escrito em 1955, the year I was born. o ano no qual eu nasci, 55. He said this. Ele disse isto. We need to develop consumption into a way of life. Nós temos que desenvolver o consumo como um estilo de vida. And make people think that they find their spiritual satisfaction in consumption. E fazer com que as pessoas entendam ou acreditem que elas encontram satisfação espiritual através do consumo. So do we build up consumption, or do we be satisfied with what we've got? That's the choice that could have been made in the early 20th century. No começo do século XX, esta é a escolha que tinha que ser feita. Ou nós construímos uma mentalidade de consumo, ou nós estamos satisfeitos com o que nós temos. It would have seemed that more people were arguing for not building a consumer society. Parece que houve mais pessoas defendendo a ideia de não ter uma sociedade de consumo, não ter. But there was a marketing connection between a number of powerful business people Mas havia uma conexão de marketing entre pessoas muito poderosas na área dos negócios. They began to influence government policy. Pardon me? They began to influence E public. essas pessoas começaram a influenciar a política do país. They were able to begin to influence educational policy. E também acabaram sendo capazes de influenciar as políticas na área de educação. And the consumer society came as a result of decisions that were made at this time. E a
sociedade de consumo veio como resultado das decisões que foram feitas naquele momento. So I was giving this history in a lot more detail. Então eu estava falando a respeito dessa história assim, em muito maior detalhe. In the university. Na universidade. And it was a big class. E era uma classe grande de alunos. And a young woman sitting up here in slope seats, she's sitting up there. E havia uma mulher sentada assim num dos assentos assim nessa direção, mais ou menos ali atrás. She says, "Are you telling me?" Ela virou para mim e falou: "Você está me falando that I'm a consumer because of decisions made by a bunch of people many years ago?" Que eu sou uma consumidora por causa das decisões feitas por um monte de pessoas há um certo tempo atrás? And I said, "Yep." Eu disse: sim, isso mesmo. And then she used a very bad word. Então ela usou uma palavra muito feia. And says, "I'm not going to be a consumer anymore then." Então ela falou: eu não vou ser mais uma consumidora então. The point is that she understood her own consumerism. O ponto é que ela entendeu o seu próprio padrão de consumo, o seu próprio consumo, in light of that story. à luz daquela história. And in fact, she realized E de fato ela percebeu that the last 60 years in history de que os últimos 60 anos na história is the only time that people have lived this crazy way. foram o único tempo na história da humanidade que as pessoas viveram dessa forma. So we need to understand our story to realize how we're being shaped by its idols. Então a gente precisa entender a nossa história para podermos identificar e perceber como nós temos sido moldados pelos nossos ídolos. I think secondly we need to understand E segunda coisa que a gente precisa entender, not only the story of our culture, não somente a história da nossa cultura, but secondly that the beliefs of our culture are religious. mas também que, em segundo lugar, as crenças da nossa cultura são religiosas. Western culture has a tendency to place religion in a private realm. A cultura ocidental tende a colocar a religião dentro da esfera pessoal do indivíduo. But according to the Bible, Mas de acordo com a Bíblia, religion religião is about who you serve, é a respeito de quem ou a quem você serve, what you serve, o que você serve, what you give your life for, para que você constrói a sua vida, what shapes a community's life. o que molda a vida de uma comunidade. And the whole of a consumer worldview E o todo de uma visão de mundo de consumidor comes from a deep religious belief vem a partir de uma convicção religiosa muito profunda that what really satisfies, que aquilo que realmente satisfaz, what really the chief end of life is o propósito final da vida is a consumption of goods and experiences. é o consumo de bens e o consumo de experiências. And so for a consumer society, Então, para uma sociedade de consumo, that has become the chief end of human life. isso se tornou o objetivo final e principal da existência humana. That's a religious commitment. Isso é um compromisso de religião, é uma afirmação religiosa, uma crença religiosa. The third thing we need to understand Terceira coisa que a gente precisa entender are the ways these beliefs shape our institutions and our culture. os modos pelas quais essas crenças moldam as nossas instituições nos dias atuais. For example, Por exemplo, when I teach in the university, quando eu leciono em universidades, I try to help them see eu tento ajudá-los a ver that the dominance of the consumer worldview que a dominância desse mundo de consumo aqui is shaping the university. está mudando também a universidade. When I ask kids, why are you here spending all this money in the university? Quando eu pergunto para os jovens por que você está aqui gastando todo esse dinheiro na universidade, The answer is so I can get a good job. a resposta é porque eu quero ter um ótimo emprego. Why do you want a good job? Então eu pergunto por que você quer ter um ótimo emprego? So I can make more money. E eles respondem porque eu quero ganhar mais dinheiro. Why do you want to make more money? Então eu pergunto por que você quer ganhar mais dinheiro? So I can buy more E things eles respondem porque eu quero comprar mais coisas and have more experiences. e ter mais experiências. Why do you want that? E eu pergunto por que você quer isso? To make me happy. Porque isso vai me fazer feliz. You see, the university is shaped by that.
Você está vendo? A universidade está moldada por isso também. But it wasn't 100 years ago. Mas 100 anos atrás não era assim. It was a very different vision of life then. Havia uma visão de mundo muito diferente naquela época. The point is here, O ponto aqui is that we need to understand how those things are molding and shaping us more than we think. como essas coisas estão nos moldando e nos amoldando e nos afetando mais do que a gente realmente percebe. What can a pastor do? O que um pastor, um líder pode fazer? I know you're all busy, Eu sei que vocês estão todos ocupados, particularmente os pastores. but let me suggest that it's really important that you understand your culture Mas deixe-me sugerir, é muito importante que você entenda a sua cultura. and start finding books that are critiquing culture. E comece a encontrar livros que tenham uma reflexão crítica a respeito dessa cultura onde você está. Books by Leslie Newbigin would be a good start. Para começar, livros para Neil Begin, esse autor que foi mentor dele, seria um bom começo, muito interessante. Neil Begin é o sobrenome dele, tudo junto, Neil Begin. And then we need to allow that to begin, secondly, to shape our preaching. E nós, à medida que a gente vai ganhando essa consciência, deixar que isso vá moldando a nossa pregação And other areas of life. e outras áreas da nossa vida também. Let me give an example. Deixe-me dar um exemplo. The three pastors of our church, including me, preached a series on Colossians. Os 3 pastores da nossa igreja, incluindo a mim, pregamos uma série sobre Colossenses. There, Paul is holding up Christ E ali está Paulo apresentando Cristo as Creator, as Lord, como Criador, Senhor and Redeemer of all things. e Redentor de todas as coisas. But he's not giving abstract theology. Mas Paulo não está dando teologia abstrata. He's giving it to a church in Colossae Ele está dando aquilo para uma igreja em Colossos, threatened by the religious powers of Rome. ameaçada pelos poderes religiosos de Roma. The gods of sex, the gods of money, the gods of power. Os deuses do sexo, os deuses do poder, os deuses do dinheiro. And they were threatened to be conformed by these gods. E aquela igreja era ameaçada a se conformar aos valores daqueles And Paul comes deuses. along and says, no, E Paulo vem então e diz, não, Christ is all you need. Cristo é só o que você precisa. And so we began our series Então nós começamos a nossa série by saying, what are the gods that are threatening us? aí perguntando-nos quais são os deuses que nos ameaçam. We focused on consumerism and hedonism. Nós nos focamos em consumismo e hedonismo. And all the way through the sermon series, E através de toda a série de sermões, as Paul directed the gospel against the Roman gods, à medida que Paulo direciona o evangelho contra os deuses romanos, we tried to do the same thing and direct them against the Canadian gods. nós também fizemos o mesmo contra os deuses canadenses. And just to keep going on that, E apenas para continuar, about halfway into the series, nós estávamos assim na metade daquela série. I baptized my grandson. Eu batizei o meu neto. And so I preached on Colossians 2:11 and 12 on baptism. E eu preguei em Colossenses 2, 11 e 12 a respeito do batismo. And during that week, I read a book. E durante aquela semana eu li um livro. The title was Following Christ in a Consumer Society. E cujo título era Seguindo a Cristo numa Sociedade de Consumo. And in the last chapter, E no último capítulo, he talks about ways the church can be nourished against that culture. ele fala a respeito da maneira pela qual a igreja pode ser alimentada contra aqueles padrões de consumo. And he spoke about baptism. E ele falou a respeito de batismo. And he talked about how baptism is an entry into a community E ele falava a respeito de como o batismo é uma entrada dentro de uma comunidade committed to Christ, comprometida com Cristo, committed to standing against the idols of the day, comprometida a se posicionar contra os ídolos do seu tempo. and so the whole of my sermon and my baptism
Então todo o meu sermão ele terminou com o batismo of my grandson Levi do meu neto, o Levi. was to say, this little boy, Como se para dizendo, esse menininho aqui, as we put water on his head, à medida que derramamos água na sua cabeça, is now called by Christ agora é chamado por Cristo to stand against the consumer society of this day a se posicionar contra a comunidade de consumo da sua época and to live for Christ. e a viver para Cristo. And all of you who have been baptized E todos vocês que foram are baptizados part of a community são parte desta comunidade, called to live against these same idols. também chamados a viver contra esses mesmos ídolos. Again, I want to say that you can see how the means of grace Então eu posso dizer que eu podia ver como os meios de graça can be nourishing a community that's going to be faithful. estavam assim alimentando a vida daquela comunidade de crentes. So it can shape our preaching. That was the second thing. Então pode moldar a nossa pregação. Essa era a segunda coisa. The third thing a pastor can do A terceira coisa que um pastor pode fazer is actually set up times of intentional teaching. é estabelecer tempos de ensino intencional. I understand that your big services are Sunday night. Is that right? Eu entendo que a maior parte dos grandes reuniões, os grandes cultos de vocês geralmente são domingo à noite, está correto? Domingo à noite, a maioria de vocês? Ours are in the morning. Os nossos, na verdade, lá são de manhã, é o culto da manhã. Our evening service is a second service. Nossos reuniões ou cultos da noite são segundos cultos, não é? So I use those second services for teaching. Então eu uso, naquele contexto, as reuniões da noite para ensino. And a lot of that teaching E muito daquele ensino is helping our people understand the various idols of our culture. é para ajudar as pessoas a entender os muitos ídolos da nossa cultura. And we've also had small groups E nós também temos pequenos grupos read some books lendo alguns livros to help them understand their culture. para que ajudem a eles a entender a cultura. We're not doing a real good job yet. Ainda não estamos fazendo um trabalho tão bom. We've only taken a few baby steps. Nós acabamos de dar uns passinhos assim iniciais de bebê. But I would encourage you to take some baby steps. Mas eu também os encorajo a tomar esses passos iniciais. Now let me carry that into the next point. Agora, deixe-me levar isso para o próximo ponto. We're called to be a distinctive community. Nós somos chamados a sermos uma comunidade distinta. I'm going to read you a long list. Eu vou ler uma longa lista para vocês. This is a list Essa é uma lista that I have written up que eu compus and used in various ways. e uso de diversas formas. And I'll tell you at the end how I use this list. E eu vou falar para vocês no final como que eu uso essa lista. The list is going to go like this. A lista vai ser mais ou menos assim. A community of, Uma comunidade de, in a world of. no mundo de. Ok? Uma comunidade de, tracinho, no mundo de. We are called to be a community of self-control and marital fidelity. Nós somos chamados a sermos uma comunidade de autocontrole e de fidelidade marital, conjugal. In a world saturated by sex. No mundo saturado por sexo. We're called to be a community of truth. Somos chamados a ser uma comunidade de verdade, In boldness and humility. em ousadia e também em humildade, In a world of uncertainty and suspicion. no mundo de incerteza e suspeitas. We're called to be a community that knows God's presence. Nós somos chamados a ser uma comunidade que conhece a presença de Deus In a secular world that doesn't believe He exists. no mundo secular que não acredita que Ele exista. We're called to be a community of generosity and enough. Nós somos chamados a sermos uma comunidade de generosidade e de sentir-se suficiente In a world gone mad for consumption. no mundo que ficou louco por consumo. We're called to be a community of forgiveness. Somos chamados a sermos uma comunidade de perdão In a world of hatred,
violence and revenge. No mundo de vingança, ódio e violência. We're called to be a community of thankfulness Somos chamados a sermos uma comunidade de gratidão. in a world of entitlement. No mundo em que as pessoas acham que têm direito a qualquer coisa. We're called to be a community of praise Nós somos chamados a sermos uma comunidade de louvor in a world of narcissism. no mundo de narcisismo. We're called to be a community of self-giving love Nós somos chamados a ser uma comunidade de amor desprendido que se doa in a world that is selfish, no mundo que é egoísta, committed to self-gratification, comprometido com a autogratificação pessoal and is narcissistic. e que é narcisista. We're called to be a community of wisdom Somos chamados a sermos uma comunidade de sabedoria in a world of proliferating knowledge no mundo de conhecimento que se prolifera and information technology. e de informação da tecnologia. We're called to be a community of humility Somos chamados a sermos uma comunidade de humildade in a world of arrogant self-interest. no mundo de autointeresse arrogante. We're called to be a community of patience Somos chamados a sermos uma comunidade de paciência in a world of immediate gratification. no mundo da gratificação imediata. We're called to be a community of patience. Somos Compassion somos chamados a sermos uma comunidade de compaixão in a world that is numbed by overexposure to violence and tragedy. no mundo que é conhecido pela superexposição à violência e à tragédia. We're called to be a community that uses language positively Nós somos chamados a sermos uma comunidade que usa a linguagem de forma positiva, in a world where destructive communication is the norm. no mundo em que comunicação destrutiva é a norma. We're called to be a community of joy Somos chamados a sermos uma comunidade de alegria, in a world that is dominated by a frantic pursuit of pleasure. num mundo em que é dominado por essa obsessão e busca doentia por prazer. We're called to be a community of deep character. Deep character. Nós somos chamados a sermos uma comunidade de caráter profundo, sólido, In a community of superficiality and surface image. num mundo de imagem e de superficialidade apenas. We're called to be a community of cheerful seriousness. Nós somos chamados a sermos uma comunidade de uma seriedade alegre, In a culture of triviality. numa cultura marcada pela trivialidade. We're called to be a community committed to the important issues of the globe. Nós somos chamados a sermos uma cultura comprometida e preocupada com os assuntos, os temas importantes para o mundo inteiro, In a world of apathy and indifference. num mundo de apatia e indiferença. We're called to be a community of joyful purpose. Nós somos chamados a sermos uma comunidade cheia de propósito e feliz, In a world that is amusing itself to death. num mundo que está se entretendo e assim até morrer. It's a little overwhelming, isn't it? É um pouco pesado, não é? Não é pesado? Every time we do a sermon series, we start to make a new list. Todas as vezes que a gente prepara sermões, então a gente começa a fazer uma lista diferente. What do we want our sermons? What kind of people do we want our sermons to shape? E a pergunta é, que tipo de pessoas que a gente quer que os nossos sermões moldem? We have to be intentional. A gente We tem want que to shape ser people. intencional, temos que ser intencionais se queremos que as nossas mensagens moldem as pessoas. So that our sermons begin to hit point, hit home. Então, de tal forma que os nossos sermões comecem com, assim, vamos dizer assim, na versão portuguesa, um gol de placa, ok? Let me tell you how I use this list. Deixe-me contar-lhes como que eu uso essa lista que eu lhes falei. First, Primeiro, as background goals for our ministry. What we want our people to become. So we keep this before us. What we want our people to become. mantenha isso diante de você. O que eu quero que o meu povo se torne. O que eu quero que o meu povo se transforme em. O que eu quero. Mantenha aquilo como sendo o background que vai informar aquilo que você vai falar.
Second, Segundo, to shape my own life. para que isso também molde minha própria vida. I often use this list in my own prayer life. Eu geralmente uso essa lista na minha própria devocional, no meu tempo de oração. Making myself aware of the cultural sins that so easily beset me. Tornando-me consciente dos pecados que me cercam, que tão facilmente se apegam a mim. It's so easy for me to feel entitled. É tão fácil para mim me sentir com direito a, aquele que tem direito a. I deserve these things. Eu mereço essas coisas. Tão fácil me sentir assim. But this reminds me that I need to be part of a community that's thankful. Mas isto me lembra que eu tenho que ser parte de uma comunidade que é grata pelo que tem. Grateful. Grato. I don't deserve any of it. Eu não desejo nada disso. It's so easy for me to become self-centered. É tão fácil para mim ficar centrado em mim mesmo. But I need to be reminded that I am to be one of self-giving love. Mas eu tenho que ser lembrado que eu sou aquele chamado a dar amor genuíno para as pessoas. It's very easy for me to become trivial by looking at all the sporting events. É muito fácil para mim me tornar alguém trivial à medida que eu olho para todos os eventos esportivos e me apego a eles. And that's okay. E tá tudo bem, gente. But sometimes I need to realize that I need to be far more deep in my thinking. Mas é que eu preciso me lembrar muitas vezes que eu tenho que ser muito mais profundo na minha fé. In other words, all of these things I need to be reminded of. Então, todas essas coisas, em outras palavras, são coisas das quais eu preciso ser lembrado. Because of the depth of my sinful heart. Por causa da profundidade, da pecaminosidade do meu coração. And if we as leaders are not beginning to embody this alternative way of living, E se nós, como os líderes, não começamos a abraçar essa forma alternativa de viver em Cristo, we can't call our people to do so. a gente não pode chamar nosso povo a fazer o mesmo. But thirdly, Terceira coisa. this list guides my teaching and my preaching. It guides. Essa lista guia o meu ensino e a minha pregação. In other words, I don't want my preaching and teaching to be abstract. Então, o que eu quero dizer é que eu não quero que a minha pregação, meu ensino se torne algo abstrato. I want it addressing people where they live. Eu quero que lide com as coisas que as pessoas estão experienciando onde elas vivem. Paul calls us to patience, for example. Paulo nos chama a paciência, por exemplo. But what we need to know in our culture Mas nós precisamos saber que a nossa cultura, is how immediate gratification threatens that patience. que a nossa cultura tem algo chamado gratificação imediata que ameaça esse conceito ou essa prática na nossa vida. Every Sunday, Todo domingo, for those of you who preach, para aqueles de vocês que pregam, you're going to struggle with this problem. você vai lutar com esse problema. Because your congregation, often shaped by immediate gratification, Porque a sua congregação é usualmente moldada pela gratificação imediata. is saying, you have 5 minutes to make this Bible relevant to my life. Então fala assim, você tem 5 minutos para fazer essa Bíblia relevante para a minha vida. Vamos lá, pastor, vamos. Or I'm checking out. Ou então eu estou indo embora. 5 minutos. You can't do that. Você não pode You fazer can't isso. make the Bible relevant in 5 minutes. Você não consegue fazer a Bíblia relevante em 5 minutos. And so we need to develop a community that is patient. Então nós precisamos desenvolver uma comunidade que é paciente. And we can continue on, but the point is that it guides my teaching and preaching to make the truth relevant and hit home. E essa lista me direciona, me guia de tal forma que eu faça a verdade relevante e eu marque alguns gols ali. And finally, fourth, E último, o quarto ponto, I've used this and other lists eu tenho usado esta lista e outras as an explicit challenge to the congregation. como desafio explícito para a congregação. Maybe after the confession of sin, Talvez após o período de confissão de pecados da reunião,
or even at the beginning of the confession of sin, ou mesmo no começo da confissão de pecados durante a reunião, put 4 or 5 of these on the overhead. eu coloco 5 dessas no projetor. Have we lived like this? Asking the congregation, have we lived like this? E então eu pergunto à congregação, estamos vivendo como uma comunidade em Cristo desta forma? If not, we need to confess our sin. Se não estamos, então temos que confessar o nosso pecado. See, the point is that these are trying to form a community and help them understand what a contrast community looks like. Entenda, estas coisas é para ajudar a formar essa comunidade, fazer com que eles entendam a natureza, o tipo de comunidade que eles estão chamados a ser. What time is the break? Just a second. Que horas exatamente é o nosso intervalo? 2h20? Não, e nós temos 23 minutos. We still have 23 minutes. It's 2:20 is the break. We still have 23 minutes. Do you think we should do questions now, Ronaldo, or later? Would you like to do some questions? Who would like to do questions? Quem gostaria de fazer You perguntas? can either ask for Ou questions, perguntar algumas perguntas, vocês Or- estão prontos? Ou você prefere que eu continue um pouco mais Or até I vocês can- depois I can- fazerem perguntas? Pergunta? questions, or should I continue? Continuar. Tem uma pergunta aqui. Foi colocado que a pregação deve desafiar as pessoas a pregar o evangelho agora. Preaching is challenging people to preach the gospel. Ok. Agora, essa pregação, naturalmente, ela tem que alimentar a pessoa. It has at the same time to feed people who are already in Christ. Na sua experiência, na mesma pregação, o senhor consegue fazer as Can you duas do coisas? both things in one message only? It's very interesting. Muito interessante. A pergunta, vocês entenderam? Como Isso. fazer alimentar? Let me explain because I'm not sure if all of them understood the question. Vocês entenderam a pergunta? Sim? Ok, please, go ahead. The assumption of that question is a very common one. O exemplo dessa pergunta é muito comum. That preaching the gospel is an evangelistic presentation. Que pregar o evangelho é uma apresentação evangelística. That's not what the gospel is. Isso não é o que é o evangelho. The gospel is Jesus Christ is Lord. O evangelho é Jesus Cristo é Senhor. The gospel is Jesus Christ is Lord and Savior because He's died and rose again. O evangelho é que Jesus Cristo é Deus e Senhor porque Ele morreu e ressuscitou novamente. And that's bringing that gospel to bear on the whole of their lives. E isso é trazer o peso dessa verdade para toda a vida das pessoas. That's didache. Isso é didaquê. And so preaching the gospel for me is not making an evangelistic presentation to unbelievers. Então, pregar o evangelho para mim não é fazer uma apresentação evangelística para pessoas que não conhecem a Cristo. It's proclaiming Jesus Christ as Savior and Lord É proclamar Jesus Cristo como Senhor e Rei of the whole creation de toda a criação and all of human life. e de toda a vida humana. So preaching is calling our people to live under the lordship of Christ Então, pregar é chamar as pessoas a estarem debaixo do senhorio do Senhor Jesus, in all of life. em todos os aspectos da sua vida. Does that answer your question? Respondeu a sua pergunta? Is there other questions? Outras perguntas, por favor? Pode perguntar, sem medo. Sim. Seria possível você apresentar para nós alguns resultados na sua igreja, como isso tem acontecido, How this has been como você tem feito isso praticamente, você falou de pregações de séries, in practical ways, we have mentioned about series of messages. Em termos das duas coisas, em termos of the things together, all together, and information, and also teaching people how to live. Some practical examples. Exemplos práticos, né? Would you like me to sort of give some outlines of some recent sermons? Você gostaria que eu te desse assim, uma estrutura, um outline de alguns sermões, por exemplo? Because I can do that. Eu posso fazer isso. Pode Would ser. that'd be helpful. Seria útil? Okay. Ok. 3-minute outlines of 40-minute sermons. Ok. Vou dar a estrutura de 3 minutos de sermões que duram 40. Ok? Okay. 2 weeks ago,
Há 2 semanas atrás, I preached on Exodus 1 to 18. eu preguei sobre Êxodo 1, from 1 to 18 or 1 18? Chapters 1 to 18. Ok, capítulos de 1 a 18 de Êxodo. 2 semanas atrás eu preguei. And especially the word redemption Especialmente a palavra redenção, is found in Exodus 6:6 que é encontrado em Êxodo capítulo 6, verso 6. and chapter 15, verse 13. E também no capítulo 15, verso 13. So the sermon was about what redemption was. Então, o sermão era sobre o que redenção era. Many of you were here for my first talk Alguns deles talvez tenham escutado na minha primeira conversa, when I described redemption as buying back a son so that he might come back to his own home. Remember that? Você lembra que eu mencionei isso para vocês, que eu descrevi redenção como comprando de volta o filho? Lembram disso? So I developed that image. Então, eu desenvolvi aquela imagem. I picked a man in the front row of our church Peguei um homem na primeira fileira da nossa igreja and I sold off my son-in-law to him e eu vendi meu genro para ele, to pay a debt, para pagar uma dívida. Vendi o meu genro para ele, along with my daughter and my 2 grandchildren. junto com minha filha e os meus 2 netos. Vendi para ele. And I talked about that mighty act that would come back and take them back E eu falei a respeito daquele ato poderoso que vem e toma eles de volta and bring them back to the Goheen household. e traz para casa do pai. And so I painted that picture in Exodus 1 to 18. Então eu apresentei aquela imagem de Êxodos 1 até 18, That Israel was serving the Egyptian gods as they served the Pharaoh. de que os judeus estavam servindo aos deuses egípcios na medida em que eles estavam servindo ao faraó. And in a mighty act of redemption, God redeemed Israel. E através de um ato poderoso de redenção, Deus redimiu Israel, tirou de lá. Did you know that each of the plagues is directed towards an Egyptian god? Vocês sabiam que cada uma das pragas está relacionada a uma das divindades egípcias? There was the Nile god. Havia o deus do Nilo, que era o deus, o rio. Watch what I can do to that god. Turns it into blood. E Deus vai lá e transforma aquele deus em sangue. There's the frog god Hecht, is his name. E havia um deus na forma de sapo chamado Hectic, que era o nome dele. You like frogs? Vocês gostam de rãs ou de... Here's some more. Sabe, aqui tem mais, aqui, ó. Você gosta? Então aqui, ó, mais aí para vocês, aí, mandou o Senhor. The god Seth was the god that protected the crop from the locusts. O deus Seth era o deus que protegia a colheita dos ataques das pragas, de acordo com o panteão egípcio. You think that God can protect them from me? E Deus, vocês acham que esse Deus pode me proteger a colheita de mim? Sends the locusts. Então ele mandou os gafanhotos. There's 4 Egyptian cow gods. Havia 4 deuses egípcios que é na forma de vacas. You think that God can save you? Você acredita que aquele Deus pode salvar você? Watch what I can do to the cows. Olha o que eu vou fazer com os bezerros aqui. Matou todos. Né? And finally, E finalmente, the chief god of the Egyptians o Deus maior dos egípcios was the sun god Re. era o Deus Sol, Ra. You think that's a god? Você acha que isso é Deus? Ficou escuridão. Darkness. Houve escuridão desde todo o Egito. God destroys the Egyptian gods. Deus, o verdadeiro Deus, destrói os deuses egípcios Takes his people back. e toma o seu povo de volta. And he calls them to serve him with a whole heart at Sinai. E ele os chama a servi-lo de um coração inteiro no Sinai. Well, then I would go from there to say, but Israel was called to be liberated from Egyptian idolatry. Então eu continuei dizendo que Israel foi redimido para ser chamado e ser liberado dessa idolatria egípcia And to serve the living God. e servir ao Deus vivo.
But in the course of their story, Mas ao longo da sua história, they turned right back to those gods. eles voltaram novamente àqueles deuses. Within a very few weeks, E em poucas semanas, dentro de poucas semanas, remember the story? lembra a história? They're already bowing down before the golden calf, Eles já estavam se prostrando ao Deus do ouro, na forma de um bezerro. an Egyptian god. Deus, by the way, egípcio. And that's the story of their life. E essa é a história da vida deles. Falling before the idols of pagan culture. Caindo diante dos ídolos de uma cultura pagã. And so that's why my sermon E por isso que o meu sermão can't end in Exodus 1 through 18. não pode terminar em Êxodos 1. The mighty act of redemption in the Exodus could not liberate Israel from idolatry. Que eu não posso parar ali porque apenas a mão poderosa de Deus não poderia libertar o povo egípcio dos seus atos de idolatria. And so this is where I preach the gospel E aí então que eu preguei o evangelho as the center of the story. como sendo o centro da história. Only in the death and resurrection of Jesus Christ Somente na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo and by the giving of the Spirit e pelo doar e envio do Espírito Santo can people be liberated podem as pessoas serem liberadas from idolatry to serve the living God. da idolatria para servir ao Deus vivo. What do we need, I asked in the sermon, to be liberated from? E eu perguntei no meu sermão o que a gente precisa para ser liberados, para sermos liberados disso? What are the idols of our culture? Quais são os ídolos da nossa cultura? And I named one or two. E eu dei os nomes de um ou dois. And as we're rooted in Christ, we can be liberated from those idols. E à medida que estamos arraigados em Cristo Jesus, nós podemos ser liberados desses ídolos. And live before the nations. E viver diante de todas as nações. What it means to serve the living God. O que significa servir ao Deus vivo. Does that example work? Esse exemplo ajudou? Pois não? I can give lots. Eu posso dar I give all my muitos. sermons. Eu posso lhe dar todos os meus sermões, a estrutura deles. The questionnaire. They want it. That's simple. Gostaria que você falasse mais passo a passo sobre os 5 elementos da liturgia da sua igreja. Gathering in praise, confession of sin, word of God, response to the word, and sending. The first part of the liturgy Primeira parte da liturgia is gathering and worship. é ajuntamento e louvor. And the idea here is we're gathered in from many places E a ideia aqui é que a gente está se reunindo, vindo de diversos lugares, to a community where God promises His presence. para uma comunidade aonde Deus promete que estará presente. We don't come because we've decided it's a good idea Nós não vemos porque decidimos que isso seria uma boa ideia and because we want to be fed. e porque nós queremos ser alimentados. That's a consumer vision. Essa é uma visão consumista. We come because God has called us to come. Nós vimos porque Deus nos chama a estarmos ali. And that's why worship must begin with a call to worship. É por isso que o nosso louvor, a nossa reunião tem que ser iniciada com um chamado à adoração. It's God's invitation and call. É o convite de Deus para se reunir, And that must lead to praise. E isso vai nos nos conduzir ao louvor. So the call to worship leads to praise. Então, a chamada para louvar leva a essa atitude de adoração. But coming into the presence of a holy God Mas entrar na presença de um Deus Santo is dangerous. é perigoso. And that's why the greeting is so important. Por isso que Greeting. Por isso que a saudação, à medida que as pessoas entram na presença do Deus Santo, é muito importante. God greets us with grace and mercy and peace. Deus nos saúda com graça, misericórdia e paz. Essa é a saudação do Senhor ao seu povo. And then it's important, I believe, to call God to enable us to worship and to hear Him. And so the prayer of invocation. Então eu acredito que através da oração de invocação é importante nós chamarmos a Deus para nos liderar nessa atitude de louvor que leva à
adoração da pessoa de Deus. Por isso, da importância da oração de invocação. And then more praise as we're free to praise God. E há mais louvores que... More praise, singing. Há maiores louvores que nos levam a mesmo louvores maiores. The second part A segunda parte is confession of sin. é confissão de pecados. And here, there's always a call to confession, E aqui há sempre uma chamada à confissão de pecado. a prayer of confession of sin. Uma oração de confissão de pecados. Always giving people time, Sempre permitindo às pessoas que tenham tempo, silently to pray. silenciosamente para orar. I feel bad if I don't have that silence in worship to pray and confess my sin. Eu me sinto mal se eu não tenho aquele período de silêncio após eu confessar o meu pecado. Maybe it's because I'm so sinful. Talvez porque eu seja tão pecador. I need that. Mas eu preciso daquele I período. think we all need it. Eu acho que todos nós precisamos deles. And then we need to hear the good news of forgiveness. Então daí nós podemos ouvir a boa nova do perdão. Then we need to hear that that forgiveness leads to obedience for the sake of the world. That forgiveness leads to obedience for the sake of the world. E uma vez tendo ouvido a respeito do perdão, esse perdão nos direciona, nos conduz a uma atitude de obediência no mundo. Now that's the general outline, but we use many things in that general outline. Esse é digamos assim, uma estrutura, um outline, um desenho geral, mas a gente pode usar muitas coisas nessa, como diz, nessa estrutura maior, mais geral, né? Usually about 3 songs, or 2. 3 salmos. 2, 3 songs. Ou geralmente usamos de 2 a 3 salmos, né? Remind me to say something about hymns in a minute. Me lembrem de falar alguma coisa a respeito dos hinos, num minuto aqui, daqui a pouquinho. Vocês me lembram disso? The third section has to do with the Word of God. A terceira parte, a terceira sessão dessa reunião tem a ver com a palavra de Deus. First with the Word to the kids. We have the kids come forward. Primeiro, a palavra para as crianças, nós temos as crianças vindo à frente And prayer for the Word, e oramos pela palavra, reading of Scripture, leitura da palavra, and then the sermon. e daí então o sermão. The fourth section is response to the Word. A quarta parte é a resposta ao mundo. First, after the prayer of response, Depois da oração de resposta and a song of response to the sermon, e uma canção de resposta à mensagem, we have the offering. nós temos a oferta. So that the offering is not just getting money, Então a oferta não é só doar dinheiro, but an image of offering up our lives to God in response to the gospel. mas assim também a nossa vida sendo ofertada ao Senhor em resposta ao Evangelho. And then that's when we have our congregational prayer after that, E depois disso é quando nós temos nossa oração congregacional, responding to God in prayer. respondendo a Deus em oração. Then after that, E the depois fifth disso, o quinto parte is the sending. é o enviar. And that always consists of 3 things. E esse enviar consiste de 3 partes. Charging people with their mission in the world. Desafiar as pessoas a respeito de seu trabalho e sua missão no mundo. After Exodus 1 to 18 sermon, Depois do pregação de Êxodos 1 a 18, you are a people that have been liberated and redeemed. vocês são um povo que foi liberado, que foi redimido, Liberated from the idols that shape Canadian culture. liberados e tornados livres dos ídolos que moldam a cultura canadense. Go out and live in a faithful manner. Vão e vivam de uma maneira fiel. And then it's the blessing. And may the Lord bless you that you might be a blessing. Então daí vem a bênção. Que o Senhor os abençoe para que vocês sejam uma bênção. And then we close with either a doxology or a sending song, one or the other. E daí nós fechamos com a doxologia ou com uma canção de envio. Os hinos. Don't forget the hymns. So many hymns Tantos hinos are so inward looking, são tão voltados e circunspectos voltados para a vida interior da igreja.
and so individualistic e tão individualistas em si, that they tear away the missional consciousness. que eles rasgam essa consciência missional que você intenciona. Drives me crazy. Me deixa louco. So, Então, I'm constantly changing words to songs. eu estou constantemente alterando as palavras das canções. My wife helps me. Minha esposa me ajuda. She's a musician with a lot of good poetry background. Ela é uma pessoa formada na área de música, com um background muito grande na área de poesia, então eles alteram as letras dos hinos. But I'm always fighting with the musicians. Mas eu estou sempre lutando e brigando com os músicos. Because so often we have songs that contradict what I'm trying to say. Porque muitas vezes nós temos canções que contradizem aquilo que eu estou tentando falar. Start looking at your songs you're singing. Comece a prestar atenção nas canções que você tem cantado. They're often very individualistic. Geralmente elas são individualistas, They're only about me getting salvation. são apenas about eu conseguindo a salvação, obtendo salvação. They're often otherworldly. We're going to live in heaven forever. Elas são geralmente assim, fora desse mundo. Ah, nós vamos viver bem lá no céu, uma coisa que não é plantada para dar fruto aqui. We're not. We're going to be resurrected on a new earth. Não, mas isso não está certo, porque a gente vai ser, nós seremos ressurretos para uma nova terra, gente. The last Vai lá. chapter of the Bible, the New Jerusalem, comes down to earth. A Nova Jerusalém, como diz nas Escrituras, vai descer do céu para a terra. And we're resurrected in our bodies. E to nós life. ressurgiremos nos nossos corpos, aqueles que já tiverem partido. Read N.T. Wright's book. Romans, No, it's on eschatology. right? Surprised by Hope. Aham. Leia o livro de autoria do reverendo Wright. Em inglês é Surpreendido pela Esperança, Surprised by Hope. Eu não sei se está traduzido em português. The first Está chapter, traduzido. the first O chapter primeiro capítulo, leia o primeiro capítulo. talks about how otherworldly hymns Fala como outros hinos que têm essa ideia de tirar a pessoa para fora desse mundo do so much damage to mission. causam tanto dano a essa visão de missão da igreja. Let me give you an example of how I change words. Deixe-me dar exemplo de como nós alteramos a letra de algumas canções ou hinos. I don't know if you know this song. Eu não sei se vocês conhecem essa canção. I'll sing it a little bit. Vou cantar um pouquinho. I'm not a very good singer, Eu não sou muito bom cantor, gente, desculpa. and you don't have to sing it. Eu não tenho que cantar, que bom. Turn your eyes upon Jesus. Who knows that song? Quem conhece esse hino? Erga os seus olhos para Jesus. É um hino tradicional, Only- não é? Okay, that won't work, but I'll go ahead anyway. Ele não vai funcionar, depois eu vou continuar com esse exemplo, de qualquer forma. Here's the original words. Aqui veja a letra original. Turn your eyes upon Jesus. Volte os seus olhos para Jesus. Look full in his wonderful face. Olhe Full in his wonderful face. olhe plenamente para a sua face. And the things of earth grow strangely dim E as coisas desse mundo estranhamente se minimizam ou ficam pequenas in the light of his glory and grace. à luz da glória que ele demonstra. Fez sentido? Olhe seus olhos plenamente para Jesus, e à medida que você fizer isso, todas as coisas desse mundo perderão o seu impacto por causa da glória de Jesus. We changed the words. Nós mudamos a letra. Here are our words. Esse aqui ficou sendo a nossa letra. Turn your eyes upon Jesus. Volte os seus olhos para Jesus. Look full in his wonderful face. Olhe plenamente para a sua face. And the things of earth E as coisas da terra, deste mundo, take their rightful place. assumem a sua posição devida. They don't grow dim. Elas não diminuem, They take their rightful place elas assumem a sua posição devida in the light of his glory and à grace. luz da glória que ele tem. I could give you some more.
Poderia te dar mais Do exemplos? you know the song? He came from heaven to Você earth conhece a to música? show Ele veio do... way. Conhece essa música? Who knows that song? Quem conhece essa música? He came from heaven to earth to show the way. Quem conhece? Todo mundo? Muita gente. I'll say it quick. I won't give you it all. Vou cantar só um He pouquinho. came from heaven to earth to show the way. Ele veio do céu para a terra para mostrar o caminho. He died my sins to pay, or something like that. Ou My qualquer debt. coisa, ele morreu. Ele morreu para pagar os meus pecados. From the earth to the cross, From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, and the grave to the skies. Lord, I lift your name on high. Parou lá. Jesus morreu, foi para a cruz, desceu, foi crucificado, You know where those ascendeu, words come from? morreu, e ascendeu e ficou lá. É assim que é a letra. Those words come from Wesley, from an old hymn from Wesley. Essa música foi composta a partir de um hino muito, muito antigo que foi escrito por Wesley, Charles And Wesley. Wesley was another worldly Platonist. E o Charles Wesley era um platonista que vivia no outro mundo. So we did the song like this. Então a gente alterou a letra desta canção para essa seguinte forma. From the earth to came the earth, from the cross to the grave, Da cruz até o túmulo, a tumba, and the grave no more to die. Resurrection. e do túmulo para nunca mais morrer. So we ended with the resurrection. Então terminou com a ressurreição. Now, it would be okay to say that Jesus went back to the sky, because he did. E se estaria bem dizer que Jesus voltou de retorno aos céus, porque está certo, é isso mesmo. He was exalted, right? Ele está exaltado à direita de Deus Pai, certo? Não é verdade isso? Não é verdade teológica. But how does the song go? Mas como é que acontece ali na música? He came from earth to show us the way. Ele veio. He came from? He came to show us the way. Ele veio do céu para a terra para nos mostrar o caminho. He came to earth to show us the way to go back. Ele veio do céu para a terra para nos mostrar o caminho de retornar. Not biblical. Para ele retornar. Quer dizer, não é bíblico falar que ele veio do céu para a terra para mostrar o caminho, depois ele voltou. Let's take a break. Está faltando alguma coisa. Vamos ter um intervalozinho, um break bem rápido. Before I get into more trouble. Antes que eu me atrapalhe aqui e me cause muito problema.